Vamos lá, você falou time do Tite, será que alguém tem saudade também no Corinthians? Vamos falar um pouquinho do Paulistão. Corinthians e Ponte Preta se enfrentam também agora nesse fim de semana. E o Corinthians naquela de tentar se consolidar ali dentro do grupo, é o último colocado, é uma situação complicada e eu acho que, como o Lute falou, a gente sempre pensa nas grandes camisas, ali entrando mais para o final, aqui no estado de São Paulo sempre se espera semifinais com os quatro grandes, não acontecem aí com frequência, desde que times do interior vêm se destacando. Acho isso muito legal, mas eu acho que é surpreendente essa situação do Corinthians para esse início de Paulistão esse ano. Edu, temos números gerais também de Corinthians e Temos, Ponte Preta? temos, temos números gerais e assim, e esse jogo é importante, ao contrário dos outros, né, que os times já estão meio que até que bem em termos de classificação para os mata-matas dos respectivos campeonatos regionais. Mas esse jogo entre Corinthians e Ponte, né, o jogo é em Itaquera, o mando é do Corinthians, ele tem importância pelo resultado em si, porque os dois times hoje estão fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? A Ponte, desde 2020, não entra no mata-mata da competição. Então, assim, uma derrota aí para qualquer lado vai complicar demais. Cada time tem mais dois jogos, né, na competição, porque aqui no Campeonato Paulista joga todo mundo contra todo mundo, são 12 jogos na primeira fase, né? 11 jogos, na verdade, porque não joga contra si mesmo. Então, assim, em termos de números gerais também, Elaine, a gente pode ver bem aí pela nossa tela que os números estão muito parelhos. Os dois times, né, em termos aí de gols marcados, você vê, a Ponte tem até mais, 13 contra 11, e gols sofridos, o Corinthians também sofreu mais que a Ponte, 11 contra 9. Só em termos de posse de bola, isso é uma coisa interessante. A Ponte é o último time aí, se a gente for fazer um ranking em termos de posse de bola, a Ponte é o último time em termos desse ranking de posse de bola. A Ponte joga muito na base. Eu não vou dizer que é um time vertical, porque seria um exagero da minha parte, mas é muito lançamento lá para frente, entendeu? Então vamos ver se o Corinthians consegue neutralizar aí esse estilo de jogo da Ponte Preta, né? Lembrando que dentro aqui do Campeonato Paulista, a gente pode falar que existe aí uma certa rivalidade entre Corinthians e Ponte, né? A Ponte que é um time, para quem não conhece aqui São Paulo, é de Campinas, né? Uma das principais cidades do interior paulista. Então, assim, a Ponte tem esse estilo de lançar a bola lá para frente, né? É o segundo time que mais lança certo na competição, atrás apenas do Red Bull Bragantino. Então, assim, vai ser um jogo interessante e um jogo até certo ponto tenso, porque os 3 pontos vai pesar demais aí nessa partida. A minha dúvida é se já passou a tempestade no Corinthians, né? Porque você começar o ano com troca de treinador, com toda a confusão que já aconteceu, para um novo trabalho se começar a se reiniciar, com a coisa já andando, com o campeonato já em andamento e com essa necessidade que tem o mundo Corinthians, ele é a parte, né? Tudo vira uma loucura, é um vulcão em erupção sempre, né? Um guardanapo fora do lugar gera crise. Então, é notícia com relação à administração do estádio, é notícia com relação a fornecedor disso, é jogador que chega e não chega, é treinador que está indo embora, é outro que está chegando, é multa que tem que pagar. Quer dizer, é uma doideira, né? O Corinthians, uma montanha-russa eterna. Então, a minha dúvida é: passou a tempestade? Né? O Antônio Oliveira já vai conseguir trabalhar com calma, com tranquilidade, independentemente do resultado desse final de semana contra a Ponte, que é um jogo, sim, perigoso, arriscado, né? Porque o Corinthians tem que propor o jogo. É o dono da casa. O torcedor não quer saber se a Ponte se defende bem ou mal. Ele quer o Corinthians ganhando o jogo e bem. Né? E como o Corinthians vai fazer isso? Já está pronto para fazer isso? Eu não sei não se jogar dentro de casa nesse período até não é mais pesado. É claro que a torcida do Corinthians é sempre um jogador a mais, né? E pode ajudar e muito, mas ela também traz um ambiente de muita pressão e muita cobrança. É assim historicamente, né? Como esse elenco que está de novo, né, em mutação, se reformulando e recebendo novas ordens, vai entender isso, porque o Corinthians precisa dar essa resposta para ontem.
né? E esse jogo contra a Ponte, ele traz esse grau de tensão a mais, digamos assim. Mas dentro da condições normais de pressão e temperatura, é o favorito, evidentemente, dentro de casa. Agora vai precisar contornar, passar, deixar para trás a sua tempestade, as suas turbulências. Eu acho É, que a e outra, tempestade do Corinthians só passa, vai ser jogo a jogo, para tentar sem dúvida, estabilizar tem que aí, somar os tentar ir pontos, né? voltando, né? E lembrando, a gente ia falar de um calendário, olha, o pessoal que gosta de futebol vai ser presenteado então nesse domingo. Então, 4 horas a gente tem Fla-Flu, 5 horas para lembrar aqui Boca e River, não é isso? 6 horas a gente tem Grenal e 8 horas, então, Ponte e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Ponte, porque é na Neoquímica Arena. Falando de elenco, Edu, e falando de como se recuperar um pouquinho dessa tempestade, né? Que eu acho que vai ter que ser jogo a jogo, porque não vai resolver assim de um dia para o outro, tentando organizar, ainda mais porque o Corinthians tem essa torcida que apoia muito e ao mesmo tempo também está ali para entender o que está acontecendo em algum momento. Tem algum jogador que a gente pode olhar de uma forma diferente aí através dos números que vem apresentando para essa próxima partida? Até para esse jogo específico, né? O Ranielli é uma peça interessante, né? Ele que, até por causa desse jogo da Ponte de só lançar a bola lá para frente, a Ponte é um dos times que mais tem passes entre jogadores no Campeonato Paulista até aqui, né? Então, em termos de posse de bola, por exemplo, a Ponte é o 16º, o Corinthians é o quinto. Então, assim, vai ser um jogo até interessante esse ponto. Mas o Ranielli, sem dúvida, é uma peça que chegou esse ano, né? Chegou para essa temporada e já está dando muito certo ali no meio-campo do Corinthians. Ele está jogando quase todas as partidas, exatamente porque está entregando, né? Um bom desempenho. Ele é muito bom no desarme e nas interceptações. Nesses dois casos, interceptação é aquela bola que, obviamente, ele não fica com a bola, né? Ele tira nos dois casos, tanto em desarmes quanto interceptações, ele é o primeiro, é o principal jogador do Corinthians, é o primeiro do ranking do próprio Corinthians, né? E também ele é muito bom ali em limpar a frente da área, né? Em rebater bolas, enfim. Ele e o Félix Torres, o zagueiro que também chegou esse ano no Corinthians. Então, aos poucos, é isso que o Lute falou, né? Vamos ver jogo a jogo e tal. O Corinthians precisa se assentar, vamos dizer assim, né? Porque tem peças interessantes. O Garro também, que chegou esse ano e tal, ou seja, com um pouco mais de calma e de paciência, o Corinthians, obviamente, vai entregar resultados melhores aí do que vem entregando. Lembrando que na classificação geral do Campeonato Paulista, a Ponte está uma posição à frente do Corinthians. 11º e décimo e 11º são 3 pontos de diferença, né? Os times, como eu disse, eles vão jogar esse fim de semana e depois só faltarão mais 2 jogos para cada equipe. O São Paulo, o Palmeiras, a Inter de Limeira tem jogos atrasados, mas a maioria dos times só vão jogar mais 2 vezes na competição. E aí aquele regulamento maluco do campeonato, né? São 12 jogos, mas são 16 times em 4 grupos, porque os times não jogam dentro dos seus próprios grupos. E aí a gente vai ter quartas de final e semifinal em jogo único. Só a final que é ida e volta. Quase o Paulistão ainda está um pouquinho mais tranquilo de compreender do que o Carioca, né? Que eu acho que é um pouquinho mais. Você joga tal, quem ganhou a Champions acaba ficando com a Taça Guanabara. Eu acho um pouquinho mais complicado. Brincadeiras à parte, é isso aí. A gente tem quatro grupos. O Corinthians, no seu grupo, é o último colocado. A Ponte, no seu grupo, é a terceira colocada entre os quatro, mas é o que o Edu falou, esses grupos, eles servem para ver quem avança aí dentro do Paulistão. E depois, a situação mais crítica de quem vai ficar pelo caminho e quem vai deixar essa primeira divisão é uma classificação geral, não de grupo. A divisão até em grupo, às vezes, acaba sendo até injusta, né? Porque você vê alguns grupos que o terceiro colocado poderia ser o segundo ou até mesmo o primeiro colocado em outro grupo. Mas, enfim, também o futebol tem dessas de você entender o chaveamento e às vezes contar com a sorte, por que não, né? Isso faz muita E, diferença. Lute, e Campeonato antes dessa, Paulista. Oh, perdão.
Não, eu ia falar só para completar, né? Antes dessa rodada, Guarani e Santo André, na classificação geral, são os dois últimos, cairiam para a segunda divisão se o campeonato terminasse hoje. Vamos lembrar que o Guarani é o último colocado exatamente no grupo da Ponte, com apenas 5 pontos, e o Santo André está naquele grupo A de um Santos que vem em 2024, pelo menos o Paulista, fazendo uma ótima campanha, o primeiro colocado. Depois vem o Português e o Ituano, é isso? O São Paulo e o Santo André está com 4 pontos E, ali na e lanterninha do só grupo A. a gente tem mais um minutinho só para um pouco de história, né? Eu gosto muito de história do futebol. Claro. Eu falei da rivalidade entre Corinthians e Ponte, né? Uma das vantagens de estar ficando, não que eu acompanhei, tá? Mas uma das vantagens de estar ficando mais velho é que a gente lembra, né? Lá do final dos anos 80 e tal, tinha uma rivalidade muito grande, porque Corinthians e Ponte fizeram a final do Campeonato Paulista de 1977, quando o Corinthians encerrou um jejum de 23 anos sem ganhar uma competição, né? Os 3 jogos, foram 3 jogos, né? A Ponte perdeu o primeiro, o Corinthians ganhou o primeiro jogo, a Ponte ganhou o segundo, e aí teve aquele famoso terceiro jogo do gol do Basílio, que é reprisado até hoje, né? E é engraçado que assim, pouca gente lembra do segundo jogo, onde a Ponte venceu por 2-1 de virada. Os jogos foram no Morumbi, e aquele segundo jogo, até hoje, isso a torcida do Corinthians também, até hoje faz muito barulho com isso, é o recorde de público no Morumbi. Apesar do jogo o estádio ser do São Paulo, aquele jogo teve 138 mil pessoas, coisa que hoje é impensável, porque a segurança melhorou demais. Hoje o Morumbi cabe no máximo ali 65, 70 mil pessoas, né? Eu que sou de São Paulo, nos anos 80, todos os grandes jogos eram no Morumbi. Eu já vi jogo no Morumbi com 120 mil pessoas quando eu era criança, ou seja, hoje em dia a coisa é até mais tranquila, porque era Não realmente sou, muito é, cheio, né? Muito, muito, muito lotado. não sou um historiador, mas gosto também das histórias e vou aproveitar essa do Gerard aí. Um rescaldo dessa Ponte Preta do final dos anos 70 respingou em Porto Alegre. A Ponte também tem o recorde de público do Estádio Olímpico, num jogo contra o Grêmio, na semifinal do Brasileiro de 81. Né? Era um timaço da Ponte, né, que vinha numa sequência maravilhosa, eles se enfrentam nas semifinais, o Grêmio avança, vai para a final com o São Paulo, é campeão em cima do São Paulo, mas o No recorde de Morumbi, público do extinto Estádio Olímpico, né, é um Grêmio Ponte. Então a Ponte tem recorde lá no Morumbi e tem recorde no Olímpico também. interessante, interessante. Olha só, então, a Ponte movimentando. Eu acho que nesse domingo provavelmente a maior torcida vai ser o Corinthians, até porque joga na Neoquímica Arena, mas é muito legal ficar sabendo da história da Ponte. Aliás, a Ponte tem muita história no futebol brasileiro, não só quando a gente está falando de recordes, mas é um clube que tem muitos marcos sociais também dentro do futebol brasileiro, e é sempre bom a gente olhar com muita atenção para a Ponte. Quem sabe aí, grandes públicos também, quando ela receber no Moisés Lucarelli. Enfim, Campinas está aqui do lado, a gente espera ver a Ponte voltando cada vez mais forte.